Olá, galerinha, tudo bem com vocês? E vamos para mais uma aulinha de história, uhul! Vamos nessa porque nós temos muitas coisas a ver. Estamos aí estudando a sequência didática de número 7. Se liga porque nós temos o seguinte, nessa sequência didática estamos estudando absolutismo, Estado moderno e mercantilismo. É imprescindível, galerinha, com I bem grande, que você tome nota e conheça bem o seu livro didático. Ok? Conheça bem seu livro didático e vamos nessa. Essa será a nossa aula de número 26. Estamos na semana 18 e estudando o capítulo 8 do livro didático. Ok? Como roteiro de aula, nós temos o seguinte, vamos com o nosso cérebrozinho. Se você tiver um nome bem legal, ainda não consegui escolher com base em todas as opções, continue pensando o nome e diga aqui para a professora. Vem comigo. Vamos estudar na aula de hoje os teóricos do absolutismo, como se deu a consolidação da burguesia para a formação dos estados nacionais. Vamos conhecer e compreender um pouquinho da Espanha, como essa senhora marítima, né? Um império marítimo muito grande. A referência para a nossa aula é o livro didático e também o capítulo 9 do livro do ano de 2019, esse livrozinho. Professora, por que razão você está usando outro livro? Porque o que acontece? O PED vai trazer para esse capítulo alguns aspectos não presentes no livro. E aí você precisa ficar atento. Inclusive, teóricos do absolutismo está presente no nosso plano de execução didática, mas não está presente no livro de vocês. E nós precisamos ministrar esse conteúdo porque é conteúdo de prova. Então se liga, baixa o material que a professora elaborou e vai ter sucesso em sua prova. Sem delongas, vamos nessa? Professor, onde estamos? Estamos estudando, estamos no século 16, 17, 18. Estamos na idade, acompanhe o raciocínio da professora, estamos na idade moderna. Saímos da Idade Média. Não aguentava mais. Você não aguentava mais, né? Bom, na aula de segunda-feira, nós tivemos a participação da Camila, do Asaf, do Emanuel. E eu lembro desses 3 nomes, tá? Que participaram da aula. E o Asaf disse que o rei feudal, o senhor feudal, era o seu herói? Nem lembro. Ele gostava do senhor feudal. Para a tristeza do Asaf, o cara da vez agora é o rei absolutista. O tempo do rei, do senhor feudal ficou, tchau, né? Já ficou para trás, estamos em outro tempo. Agora, Asaf, você precisará se ajustar aí ao rei, agora absolutista, nessa idade moderna. Nós encerramos a aula anterior vendo alguns rostinhos aí, eu trouxe como exemplo essa figura enigmática. Por quê? Porque ele é o símbolo do absolutismo europeu, tá? Professor, então, o que foi Estado moderno? Discuti isso na aula anterior. Estado moderno é o conceito, né? O conceito de Estado moderno, a gente pode entendê-lo que foi um sistema de poder constituído durante a Idade Média, Idade Moderna, chamado também de Antigo Regime. E o absolutismo, professora? Foi um regime político que se caracterizava por grande concentração de poder na mão do rei. Galerinha, olha, não é poder ilimitado. Ele era absoluto, mas ilimitado, tá? Era grande o poder dos reis? Enorme. Vamos entender sobre isso. O que o rei podia fazer, galera, como rei absoluto? Decidir tudo na política. Faltou um acento no i. Ele poderia decidir questões de política, tá? Questões da política. Perfeitinho, vamos aqui. Ele podia decidir questões importantes aí para a política. Vamos ainda mais, onde mais que ele podia? Ok. Ele poderia interferir na religião, declarar guerra a outros reinos, criar leis e ditar sentenças judiciais. Então, professora, mas todos esses eram atribuições dos senhores feudais. Sim, que se você assistiu minha aula anterior, esse rei foi
trazendo para si essas atribuições depois do século XI. Aos poucos, esse rei foi se fortalecendo até tornar-se um senhor absoluto, um rei, um monarca absoluto. Lembra, ao ponto que o rei se fortalece, a nobreza perde poder, tá? O poder do rei era ilimitado? Era absoluto, mas era ilimitado. Quem limitava o poder do rei, professora? Ele era ilimitado? Não. Quem limitava o poder do rei? Eu quero que vocês entendam isso. Ele era absoluto, ele se considerava esse... Por que era absoluto? Porque ele tinha poder demais. Mas quem limitava esse poder do rei, já que ele era... Ah, minha seta não está funcionando, tem que ser o mouse. Ok, então, os costumes, as tradições e a existência de ministros fortes. Então, galerinha, esse rei... Olha, ficava boa nessa foto, nessa roupa, né? Ok, então, esse rei de poder ilimitado, aliás, de poder absoluto, mas limitado, tinha essa limitação por tradições e ministros fortes. Esses ministros estavam presentes onde, professora? Nos parlamentos, inclusive na Inglaterra. Por exemplo, durante o período dos reis mais absolutistas ingleses, como, por exemplo, Henrique VIII, Elizabeth I e Carlos I, esses reis todos eram absolutistas, mas ali estava presente o parlamento que uma vez e outra tentava segurar o freio desse rei absolutista, porque os caras queriam extrapolar os limites do poder. Então, assim, ele era absoluto, mas tinham seus poderes controlados muitas vezes pelo parlamento ou pelas próprias tradições. Uma dica interessante é o seguinte, que eu esqueci a dica, vou lembrar. É muita coisa, né, pra gente lembrar. Deixa eu olhar pra cara do cara, ver se eu lembro. Depois. Ah, lembrei que muitas vezes, galera, esses ministros, esses parlamentos, eles confrontavam tanto o poder do rei que os reis, por serem absolutistas, anulavam a ação do parlamento, fechavam o parlamento. Na Inglaterra nós temos vários episódios em que os reis, tanto o Henrique VIII como Elizabeth I e Carlos I, todos absolutistas, anularam as ações do parlamento, ou seja, fecharam o parlamento, tá bom? Para vocês entenderem o tanto que esse rei era absoluto. Vamos lá então. Esse aqui, nós começamos a trabalhar com esse esquema na aula passada e a professora agora apenas ampliou e mudou o título. Professor, então esse rei ele vai aos poucos se fortalecendo, perfeito. Ele se torna absoluto? Perfeito. Ele era ilimitado? Não. Ele era absoluto com poderes controlados pelos costumes locais, pelas pressões sociais de certo modo e especialmente por alguns ministros muito fortes que controlavam e entravam em conflito com esse rei. Mas o rei também, por ser absoluto, às vezes fechou o parlamento e a Inglaterra tem vários episódios marcando essas situações entre rei e absoluto esse parlamento. Mas ele se torna, o certo é que ele se torna esse rei absoluto. Na aula passada, a professora trouxe um esquema muito legal mostrando qual a diferença entre o rei feudal e o rei absolutista. O rei feudal, ele tinha como exemplo... Ele não era absoluto, ele tinha um poder descentralizado, nós já estudamos isso, foi cobrado isso na prova. Ele dividia esse poder com nobres, tá? Condes, marqueses, duques, barões, etc. Senhores feudais. Mas aqui na Idade Moderna, esse rei absoluto, ele não terá o seu poder questionado pela nobreza, ele não terá interferência da Igreja Católica e ele terá todos os atributos que nós já colocamos. Ele vai criar leis, vai estabelecer tributos, etc. A punho próprio, né, por assim dizer. Então, as diferenças entre o rei da Idade Média e o rei da Idade Moderna, esse rei absolutista, são dramáticas, né, são bem grandes. Bom, porém, esse rei, ele não se sustentou sozinho, ele tinha uma base de apoio. Quem era a base de apoio desse rei absolutista? Os nobres, por quê? Porque eles queriam manter privilégios exclusivos de não pagar imposto. Eles tinham ainda como base de apoio, como base de sustentação, etiquetas rigorosas, ou seja, leis que levavam os nobres a considerados sagrados, ou seja, os reis absolutistas eram vistos como seres sagrados, inclusive
Luís XIV, esse da foto, ele usou essa etiqueta, né, essas regras de relacionamento com os reis absolutistas como um instrumento de submissão do súdito. Então, etiqueta rigorosa é a terceira base de sustentação do absolutismo. A imposição de leis favoráveis ao poder absolutista é a quarta base. E a quinta base é uma burguesia comercial. Então, se a prova vier a pedir lá na quais são as bases de sustentação do absolutismo, você vai lembrar a nobreza, porque não queria pagar imposto e manter privilégios, a adoção de uma etiqueta rigorosa, a imposição de leis favoráveis ao rei e uma burguesia comercial que queria ocupar cargos importantes, comercializar, ou seja, a burguesia ela tinha ali seus interesses muito claros em suas relações com o rei. Ficou claro, turminha? Muito legal esse esquema, né? Não entendendo o que o livro está dizendo, recorre aos esquemas da professora Silvana e se liga que você vai aprender. Base de sustentação está muito simples, o rei está em cima e você tem então todos esses eixos aí centrais. E professora, eu não entendi base. Se você pega uma casa, ela precisa ter uma base sólida, né? Senão ela vai cair. A mesma coisa foi o rei. O rei construiu isso. Então essa base de sustentação, especialmente as leis que davam amplos poderes para os reis, sustentaram os reis absolutistas por cerca de quase 300 anos. Lembrando que na Europa, o último absolutista foi Napoleão Bonaparte, ok? Por assim dizer. Na verdade, ele era muito mais um déspota, estava mais caminhando para um déspota esclarecido, mas ele era rei que vai aí, que cabe dentro dessa questão, desse conjunto de reis aí, tá? E são esses reis, é esse modelo de monarquia que vai ser questionada pelos iluministas, tá? Rousseau, Montesquieu e Voltaire são os iluministas que vão questionar o poder desse rei, que vão questionar esse modelo de governo chamado de antigo regime. Mas avancemos, mas lembrando, não esqueçam disso, porque toda prova cai esses eixos de sustentação do rei. Então, se liga nesse slide. Tá? Vamos lá, então. Fatores... Ah, professora, então já entendi. A professora vai ficar de pé um pouquinho, porque eu estou sentada há um bom tempo. Eu já entendi, então, professora, que esse rei se torna absolutista e esse rei, então, ele vai ter amplos poderes, porém ilimitados. Perfeitinho, você está certo no seu raciocínio. Mas quais fatores contribuíram para esse rei ter seu poder aumentado? Vamos descobrir agora, tá, galerinha? Qual foi o primeiro fator? Esses reis absolutistas, eles conseguiram chegar onde chegaram, chegar aonde chegaram, por quê? Porque nesse período histórico, um fator contribuiu para isso. Que fator foi esse, professora? A imprensa, a invenção da imprensa. Por quê? Logo que a imprensa foi inventada, a prensa de Gutenberg foi inventada, esses reis usaram esse instrumento importante da prensa como um instrumento de controle. Ele aumentou a sua comunicação e o seu controle sobre os súditos. Os reis souberam usar esses instrumentos a seu favor. Outro fator que contribuiu para o aumento desse poder do rei absolutista foi a reforma protestante. Essa reforma protestante, ela enfraqueceu o poder da igreja, do papa, até então rei universal, e esse papa, ele estava no topo da pirâmide medieval, nós estudamos isso. Agora ele se torna, com a reforma protestante, o poder supremo da igreja vai ser questionado. Outras manifestações religiosas, também cristãs, surgirão. Muitos impérios europeus, muitas nações europeias, elas adotarão essas religiões, abrirão mão da Igreja Católica e dessa vinculação com o Papa. Então a reforma protestante serviu como instrumento de fortalecimento do poder do rei, porque tirou essa vinculação dos reis ao Papa como rei universal, de tal modo que seus poderes, os poderes reais nessas nações que foram abraçadas, que abraçaram o protestantismo, o rei foi fortalecido, tá? E por fim, aí um terceiro fator que aumentou com o poder do rei foi a famosa caça às bruxas. E o que foi isso, professora?
foi uma política adotada pelos reis, em que o apoio, e esse apoio, aliás, a política foi adotada pelos reis com o apoio da igreja. Esses reis espalharam terror nos campos, com o pretexto de eliminar a bruxaria. Desse modo, os reis aumentaram o controle sobre seus súditos. Então vejam que a invenção da imprensa, a reforma protestante e a caça às bruxas como uma política de apoio, uma política de terror para controlar os súditos, serviram para fortalecer o poder dos reis. Então a nossa aula nesse primeiro momento, tudo que estamos estudando é para nos fazer entender como esses reis absolutistas, esses reis tornaram-se absolutistas, ok, galerinha? O maior exemplo, o maior representante do absolutismo, tá aí na foto, foi o rei Sol, o rei francês, que governou de 1643 até 1715. Quem foi esse carinha? Foi o rei francês chamado Luís XIV. Tá bom? Eu uso bastante essa imagem porque ele é o maior exemplo de absolutismo. Então nós já temos o seguinte, professora, já temos que esses reis se fortaleceram, que essa Europa se torna absolutista, que esse rei absolutista, ele tem poderes, grandes poderes, mas poderes muitas vezes limitados por costumes, tradições e a presença de um parlamento. Muitas vezes esses reis absolutistas entraram em choque com o parlamento e fecharam esses parlamentos como instrumento de controle dos reis. Perfeito. Que os reis tiveram fatores que os ajudaram a tornarem-se absolutistas, como, por exemplo, a reforma protestante, a invenção da prensa de Gutenberg e a política de caça às bruxas no medievo. Perfeito. Ok, professora, então tá, esses caras cresceram e ninguém questionou o poder deles. Questionaram. E muitos teóricos até buscaram uma justificativa para tal. Surgiu na Europa, turma, muitos teóricos. Nós vamos estudar dois deles, que são os mais famosos. O que são isso? São teóricos que se ocuparam em justificar o absolutismo real, ou seja, teóricos que acreditavam realmente que o absolutismo tinha que acontecer. O primeiro dele é Thomas Hobbes. Quem foi Thomas Hobbes? Gente, vou mudar para cá. Thomas Hobbes, então, ele vai surgir ali na história em 1588. Ele é um filósofo inglês, autor de O Leviatã. Thomas Hobbes dizia que, no princípio, os homens viviam em estado natural. Até então, tudo bem. Eles obedeciam apenas aos seus interesses particulares, ou seja, não havia um princípio de coletivismo até aqui. Perfeito. Por isso, a vida era uma guerra permanente, ou seja, o homem precisava sobreviver, de modo que todos estavam contra todos. Ou seja, o homem era o lobo do próprio homem. Isso Thomas Hobbes disse, ok? Deixa eu fazer eu vou fazer um instante, me dê um instante aí, por favor, só para me ver aqui um detalhe interessante. Já achei? Ok, não é o que eu estava pensando. Então vamos lá. Então Thomas Hobbes vai acreditar exatamente nisso. Ele continuou o pensamento dele dizendo que para evitar então a destruição dessa humanidade, os seres humanos renunciaram a todo direito e a toda liberdade em favor de um senhor único, o Estado. Então Thomas Hobbes, o que ele está tentando dizer com isso? Ele está tentando justificar o absolutismo, dizendo que o homem, o ser humano, renunciou livremente essa liberdade em favor de um Estado absoluto, tá? E aí foram os próprios seres humanos que entregaram esses poderes totais para o rei, ou seja, o rei, como essa minha caneca de café, o rei, não dá para ver porque ele é verde? Vamos ver, olha só, como meus óculos, é como se eu estivesse dizendo, olha, eu estou dando para o rei os meus óculos, livremente, aqui, ó. Os próprios humanos entregaram esses poderes para os reis. Então o que Hobbes está fazendo é justificando essa teoria. E tá aí a foto do livro. E tá aí Hobbes, o Leviatã. Tá? Hobbes era inglês e ele vai vai justificar esse poder absoluto. Outra figura que merece destaque
é Jacques Rousseau. Jacques Rousseau também é um teórico do absolutismo e ele também vai justificar o poder do rei. É um bispo francês e o mais curioso é que esse bispo vai trabalhar a política tirada da Sagrada Escritura, uma teoria apoiada na Bíblia para justificar as ações do rei. Vamos lá? Olha só. Rousseau dizia que o rei é o representante de Deus na terra. Como tal, ou seja, como Deus, ele é infalível. Assim, o direito de governar o direito que o rei tinha de governar de modo absoluto era de origem divina. O que Hobbes está dizendo o rei é absolutista, porque esse poder ele recebeu de Deus, logo ele tem uma origem divina, o absolutismo tem origem divina. E aí é dessa ideia que vai surgir a teoria do direito divino dos reis. Segundo essa teoria, o maior crime que o ser humano podia cometer era um súdito trair o rei. Qual o nome desse crime? Lesa majestade. Então veja só, tanto Rousseau como Hobbes acreditavam piamente no absolutismo como um direito divino. Primeiro, Hobbes acreditava que o homem entregou essa liberdade para o rei, porque ele necessitava de um senhor soberano. Livremente ele necessitava. E já Rousseau acreditava de que esse poder divino, esse poder absoluto tinha origem divina e que o súdito cometia um grave crime não matando alguém, mas traindo o nobre. Por isso que os reis tornaram-se tão poderosos, porque além de estarem sustentados por aquelas bases que nós colocamos ainda há pouco, esses caras tinham teóricos que estavam o tempo todo trabalhando, convencendo a população, de certo modo, de que esse rei tinha origem divina. É a famosa teoria do direito divino dos reis. Se você caminhar aí para a área do direito, seguramente em alguma dissertação sua no futuro, em alguma prova que você for fazer na sua vida, seguramente você vai precisar ir a fundo nessas teorias, porque ela ainda hoje está presente no nosso cotidiano, para entender a atitude de alguns governantes, por exemplo, tá? Então, Rousseau vai tratar desse tema de modo muito legal. Ok, a segunda parte da nossa aula, agora já que compreendemos o que é o absolutismo, compreendemos como ele se deu, quem sustentou o absolutismo por quase 300 anos, quem foram os principais filósofos do absolutismo, nós vamos saltar um pouquinho desse lado mais teórico e entendermos já no livro de vocês, e aí esse tema já está presente no livro de vocês, lá na página 127, ok? Lá no livro de vocês, na página 127, nós vamos compreender um pouquinho já da Espanha e seu Império Marítimo. Lembrando que estamos falando agora de uma Espanha como um país. Em uma das aulas anteriores, nós já trabalhamos da formação da Espanha e agora, com essa Espanha já formada, vamos dar um salto na história e entendermos como ela estava a partir do século XVI, ok? Esse é Filipe II. Quem é Filipe II? Neto de Fernando e Isabel, pais fundadores da Espanha. Lembram daquela aulinha passada muito legal, onde Isabel de Castela e Fernando de Aragão casam-se, formam um único rei, Leão e Castela. Então, Filipe II é neto legítimo desse casal espanhol. E Filipe II vai se tornar o monarca europeu mais poderoso do século XVI. Ele vai reinar por mais de 40 anos. Ele já tem essa dinastia, vem dessa herança aí de governo espanhol muito grande. Ele herdou, ele é herdeiro do trono que reinava sobre os Países Baixos, territórios da Alemanha, territórios italianos e todas as colônias americanas de língua hispânica, ricas em ouro e prata, além das outras presentes na Ásia e na África. Então, tudo que a Espanha tinha de colônia na Ásia, África, América, Países Baixos, Itália e Germânia, agora estavam sob o governo de Filipe II.
Além de ter uma descendência de governantes absolutistas, ele era engenhosamente inteligente. Ele vai, nesse tempo todo, você vai dizer, nossa, professor, o garoto ele herdou muita coisa. Sim, e um feito que atinge diretamente o Brasil. Em 1580, ele também se torna rei de Portugal. Por quê? Porque Portugal, ele vai sofrer um processo. Se você assistiu uma das aulas, Portugal, ele era um condado da Espanha, ele vai se separar da Espanha, vai se tornar um país independente, mas ele vai entrar em guerra, e dessa guerra vai ter uma linha de sucessão chamada, a partir da descendência, deixe-me ver qual o nome para eu não confundi-los, porque eu estou com o nome na cabeça. É exatamente essa, a dinastia dos Avis. Então, a partir da dinastia dos Avis, Portugal vai ficar enfraquecido. E como Portugal era um território espanhol, o que é que Filipe II vai fazer? Vai novamente reclamar os direitos sobre o território português. Então, além de todas as colônias que eu já coloquei, todos os territórios na Alemanha, territórios italianos, Germânia, Países Baixos, América, etc., ele também se tornará rei de Portugal. Como Portugal era a grande potência marítima, ele também assumirá toda essa riqueza marítima, inclusive o Brasil. E é nesse período de quase 60 anos que o mundo vai viver o que a gente chamou de União Ibérica, ou seja, a união dos países ibéricos. Por quê? Porque não havia quem sucedesse o trono português e Portugal era território no passado, território que pertencia à Espanha. Logo, Filipe II assume também a liderança, o governo dessa nação. E nós aqui no Brasil, por 60 anos, fomos colônia da Espanha e não de Portugal durante aquele período famoso chamado União Ibérica. Professor, e como ele se torna tudo isso? Porque ele herda da Espanha, porque ele se torna essa potência tão grande na Europa? Porque ele herda da Espanha, de Portugal, toda a marinha portuguesa, e ele vai fortalecer a marinha espanhola. A marinha espanhola vai entrar em várias guerras de conquista. E ele vai fortalecer de tal modo que ela será conhecida como a Invencível Armada, ou seja, a marinha espanhola se tornará a melhor e mais potente de toda a Europa. Tudo graças a Filipe II. Gente, a descendência desse garoto vai estar na história, ora aparecendo, outra desaparecendo, até Filipe VII, quando a Espanha será tomada como território vassalo de Napoleão Bonaparte lá em 1804, 1805. Sabiam? Descendentes dele. Então essa dinastia ela é muito forte na Espanha. O último descendente antes de Portugal, antes da França dominar a Espanha, vai ser Filipe VII. Eu não sei nem que grau de parentesco está com Filipe II, mas é da mesma família, tá? E aí outro feito que vai marcar a história, a participação dele na história absolutista espanhola, é que ele vai conter a invasão muçulmana na Europa. Okay? Então ele vai conter a invasão muçulmana, de tal modo que os muçulmanos, esse feito vai torná-lo muito maior. Do mesmo modo que que Carlos Martel conteve a invasão muçulmana naquele período, tornou tão vislumbrado pela história. Ok? Então esse é Carlos Filipe II. Ainda falando de Espanha como uma senhora absolutista, é importante lembrar que ele era católico de fé, de devoção, praticante, e para consolidar-se no poder usou de práticas muito duras. Ele empenhou-se, assim como os avós, na perseguição aos judeus, protestantes e espanhóis muçulmanos, ou seja, o que são isso? Mouriscos, espanhóis convertidos ao islamismo. Ele usou de qual política? Da centralização do poder, apoiando-se na unidade da Igreja Católica. Então, Filipe II é aquele rei que vai ter o seu apoio muito respaldado pela Igreja Católica. Professor, por que você está colocando isso? Porque nesse período na história, galerinha, a Europa está tomada pelo movimento de reforma protestante já.
e mesmo assim ele consegue permanecer, né, no status quo de absolutista, com todo esse cenário acontecendo. Porque lá na Inglaterra, nesse mesmo período, a Inglaterra estava em guerra entre si, o rei brigando o tempo todo com o parlamento. Na Espanha isso não ocorre, tá? O poder estava muito centrado nele, ele conseguiu controlar ali todas as bases possíveis. Os judeus foram culpados, por exemplo, pela peste negra, e Filipe II, a fé católica foi usada desde os avós como símbolo de unidade política e instauração, inclusive, do Tribunal da Inquisição. Filipe II conseguiu usar todas essas artimanhas a seu favor, ok? Deixe-me ver o que nós temos mais. Ok, para casa, galerinha, eu queria sugerir, vou colocar isso no AVA para vocês, mas leiam, por favor, o quadro da página 129, olha só, que vai falar da Inquisição, queimados pela Inquisição, temas de outras histórias, página 129. Espero que vocês tenham curtido a nossa aula, fiquem em paz, um beijo no coração de vocês e nos vemos logo. Se a Livinha não assistiu a minha aula gravada, ela tinha pedido, professora, manda um beijo para mim na próxima aula. Lívia, um abraço, obrigado pelo carinho, e eu quero aproveitar e agradecer a participação de todos os alunos no fórum. Em uma das aulas anteriores eu listei o nome, fiz uma listagem nominal de todos os alunos que participaram. Caso você não tenha visto, acesse a aula anterior. Tá bom? Um beijo, fica o registro da Lívia porque ela pediu. Um beijo no coração de vocês e nos vemos. Tchau!